Opa, só passando aqui antes do começo do vídeo, somente para deixar uns avisos que, bom, basicamente deu uma preguiça enorme de editar esse vídeo, por isso que ele vai estar dessa maneira mais simples, parecendo um podcast. E também porque, bom, a Fórmula 4 não disponibilizou a imagem e isso me deixou num desânimo imenso de editar isso. Então, esses são os avisos. E também tem outro aviso que as corridas da Fórmula 4 e da Fórmula Regional vão começar na sexta e não no sábado, como de padrão. Então, é isso. Valeu e fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Automobase. Dessa vez falarmos um pouco sobre a penúltima semana da Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos e da Fórmula Regional Asiática, que estão se encaminhando também para a sua última etapa das temporadas de inverno. E hoje, não muito diferente do que o padrão, eu tô aqui com o Thiago. E, por favor, se apresente, né, novamente. Então, eu, o Luiz e o Pedro também, né? Como eu tô querendo trazer ele pro canal, bora ver se funciona. Pelo menos para fazer esses vídeos aí de resumo das etapas. Então, eu, Luiz e Pedro, falando sobre a Fórmula 4 dos Emirados Árabes e a Fórmula Regional Asiática, que esse final de semana foi complicado de acompanhar a Fórmula 4 dos Emirados Árabes, né? Mas já falaremos sobre isso. Então, se apresente, Pedro. Bom, eu sou o Pedro, talvez alguns de vocês já me conheçam acho que do primeiro final de semana que a gente tava junto aqui já também. Então é isso mesmo que o Thiago falou, vamos debater um pouco sobre esse final de semana da Fórmula 4 dos Emirados Árabes e da Fórmula Regional Asiática. Vocês vão querer começar por Fórmula 4, né? Sim. Ok, então. Pro primeiro fim de semana da Fórmula 4, pra Fórmula 4, né, que foi para Dubai pela terceira vez seguida. Posso resumir? Pode fazer um resumo, acho que é melhor. Rafael Câmara. Pronto, continua. Eu acho que não tem outra maneira de definir com o principal nome do fim de semana não sendo o Rafael Câmara, né? 3 vitórias das 4 corridas e um P9, mas esse P9 foi porque ele provavelmente buscou o grid invertido, né? A primeira corrida ele conseguiu a pole vitória e nunca mais alguém conseguiu alcançar ele, a não ser na largada. Com o segundo lugar sendo o Charlie Wurz e o terceiro colocado sendo o Nikita Bedrin, que tá fazendo um milagre com a equipe que ele tá. A segunda corrida, mais uma vitória do Rafa, dessa vez largando da segunda posição, com o Charlie Wurz na pole, e Rafa ganhou com o Wurz em segundo, e o P3 foi o Alex Dani, a única pessoa que leu o regulamento da Fórmula 4. A terceira corrida, um pouco diferente dessa vez, com o Charlie Wurz ganhando ela, com o P2 sendo o Luke Browning, que não sei falar o direito o sobrenome dele, e o P3 sendo o Ivan Domingues, o português, que também está estreando na Fórmula 4 esse ano. E a terceira corrida, mais uma vitória de novo do Rafa Câmara, que buscou o grid invertido na última corrida, sendo o P2 o Jamie Day, e o terceiro colocado sendo o Conrad Lawson, que também estava chegando nesse fim de semana para mais uma etapa. Pedro, suas impressões? Alguém? Pedrão? Opa, bom, foi uma etapa que o Rafa Câmara dominou, né, como vocês já falaram, foi muito bom para ele no campeonato, porque ele estava, se eu não me engano, na sexta ou sétima posição, e com isso ele subiu para terceiro lugar. Ele está apenas 4 pontos atrás do vice, que no momento é o Aiden Nietzsche. Então foi um final de semana muito positivo para o Rafa Câmara. Ainda assim, está bem distante do Charlie Wurz, mas ele descontou bastante os pontos que ele estava em desvantagem do líder e da galera no geral, subindo bastante na classificação. Na primeira corrida, o Rafa Câmara faz a pole,
Ele chega a abrir 3 segundos e faz uma série de voltas mais rápidas pro Wurz, né? Com o abandono do Nate, o Wurz ele assume a liderança do campeonato. É isso na primeira corrida. O Bedrin ele ultrapassa o Dani e o Tazanapol. O Tazanapol que cai 4 posições de falta de ritmo. E aí o Bedrin sai de P5 para P3, se eu não me engano. Na PHM, eu acho que é esse o nome da equipe, que é uma equipe bem complicada. A gente está vendo o Taylor Barnett sofrendo e o outro, o terceiro piloto também. E o Bedrin sofrendo nas qualificações e fazendo escaladas colossais de grid aí. O Luke Brown, ele cai pro fim do grid, recupera 20 posições, chegando em P8. E o Wurz ele não tá saindo da cola do Rafa Câmara, chegando em P2 nessa primeira corrida, e assim não deixando o Rafa Câmara abrir tanto assim o campeonato pro Wurz e sim apenas pro Nate, né? Abrir não, fechar o campeonato, né? A diferença. Na segunda corrida, o Wurz foi a pole position. Ele disputa pela vitória com o Rafa Câmara, trocando voltas rápidas e não ficando mais de meio segundo atrás um do outro, mas o Wurz acaba perdendo para o Rafa Câmara. Ele nessa corrida abre 31 pontos para o Nate, graças ao abandono do Nate na primeira corrida e P8 do Nate nessa corrida, a segunda, e o Rafa também se aproveita para ficar mais próximo do Nate. O Bedrin, como a gente está falando aqui, foi de P13 para P6. Eu vou falar bastante do Bedrin, porque caso ele faça um segundo ano de Fórmula 4 italiana, eu acho que ele é uma ameaça ao título, tipo, muito eminente, tá ligado? Então, eu vou falar bastante sobre o Bedrin aqui, porque o que ele tá fazendo na equipe dele é bem interessante. Na terceira corrida, o português Ivan Domingues, da Excel, surpreende com a pole position. O Wurz ele vence a corrida ampliando a vantagem no campeonato. O Bedrin vai de P11 para P4 e o Rafa é P9, como o Luiz tinha falado, provavelmente para largar bem na próxima corrida, ficando na frente do outro piloto da Ferrari, que é o James Wharton. Aí na quarta corrida, na última corrida, o Rafa vai de P4 para liderança na largada e vence com quase 2 segundos de vantagem para o segundo colocado, que agora eu não lembro quem foi. Jamie Day. Jamie Day, obrigado. Bedrin vai de P9 para P5. Laursen em sua quarta corrida P3, assim como o Rafa Câmara na quarta corrida também foi P3. Curiosidade só. Não tô nem comparando, na verdade, só curiosidade. O Wurz e o Eda Nate ficam no fim da área de pontuação, assim, deixando o Rafa se aproximar nos pontos, assim ficando só com 4 pontos de vantagem para o Nate. O Rafa assume a terceira colocação do campeonato, mesmo com 4 corridas a menos que a maioria, e ele é o melhor estreante, batendo o James Wharton. E é curioso como essas 4 etapas que ele acabou perdendo por causa da Covid-19, que ele é o piloto que tem mais vitórias no campeonato agora. Ele tem 5 vitórias e mesmo assim ele não é nem o vice na classificação. Enquanto isso, o Charlie Wurz, que tem 2 vitórias, está lá na base da consistência liderando o campeonato. Então mostra como essas 4 etapas estão fazendo falta pro Rafael Câmara, né? Sim, eu acho que com essas 4 etapas o Rafa Câmara provavelmente estaria na liderança, mas é achismo meu, tá ligado? Eu acho que essas 4 etapas que o Rafa perdeu, elas seriam as 4 primeiras etapas de adaptação dele, e aí a partir da segunda a gente ia ver o desempenho real dele, igual aconteceu também em Dubai, né? A partir da segunda corrida de Dubai, ele já estava muito diferente da primeira, muito mais rápido e tal. Mas o que mais me chamou a atenção ao longo do passado do campeonato é o Tazanapol, que a MP, eu acho, simplesmente morreram no campeonato, sumiram. A gente chutava que ele ia conseguir brigar pelo título com a MP, que ela pareceu bem forte em Abu Dhabi, mas ela sumiu no meio da temporada. A gente teve a volta do James Wharton e a gente tá vendo um padrão, né? Que todo mundo que perde algumas etapas, volta completamente dente da maneira que ele foi no campeonato antes. O Wharton desempenhou bem abaixo do que ele tinha desempenhado na semana 2. Igual aconteceu com o Antonelli, o mesmo aconteceu com o Rafa que perdeu a primeira etapa. E todo mundo chega meio
meio esquisito, né, para as próximas etapas. Uma outra coisa que eu acho... Pode falar. Não, pode seguir. Uma outra coisa que eu acho interessante é o Aiden Tate, né? Ele não... Eu não sei, eu não entendi muito bem o que aconteceu. Parece que ele não largou, ou ele só abandonou na primeira curva mesmo. Ele ainda não tem vitórias, e eu acho que essas vitórias que ele teve chance de ter estão custando muito no campeonato para ele, porque ele, até um certo ponto, ele estava na liderança, só que essas faltas de vitórias deixaram o Urso se manter próximo a ele. E também o Martinus Steinhorn, que vem fazendo umas etapas muito interessantes. Essa última dele até que não foi tanto assim, mas ele vem pontuando com frequência para um estreante. Cara, o Tazanapol, ele começou a temporada fazendo 2 pole positions e ganhando uma corrida na primeira rodada em Asmarina. Só que depois disso ele só conseguiu 2 pódios e, tipo, ele começou a ter uma queda muito grande de rendimento, começou a brigar por P6, aí depois teve abandono na última corrida desse final de semana, ele chegou em P12 na última corrida. É bem complicada essa queda dele, porque eu era um dos que apostava no Tazanapol, não tanto pelo talento natural dele, mas mais pela experiência que ele tinha, tanto na categoria quanto com o chassi da Fórmula 4. Mas ele começou a apanhar muito pra galera, principalmente pras Premas e pro Nikita Bedrin, que tá, assim como ele é um piloto que tá no segundo ano de Fórmula 4 dos Emirados Árabes, então ele decaiu muito pro que se esperava dele. Uma outra coisa que me surpreendeu bastante foi o Ivan Domingues, né, que simplesmente surgiu, fez uma pole na segunda corrida e do nada, tava fazendo uma temporada bem ruinzinha e do nada nessa última corrida ele faz uma pole em um P3, dando um gás no campeonato dele. Uma outra coisa que eu achei bem interessante é a evolução do Rafa de semana para semana, né? Ele teve uma evolução ao longo da primeira semana dele, que ele conseguiu um pódio na última corrida, mas eu acho que o que mais se destaca mesmo é a partir da segunda semana, né? Que ele consegue 2 vitórias, uma pole, mas a terceira semana dele ele evoluiu muito, né? Ele vem largando muito bem em todas as etapas, e agora essa última etapa foi uma evolução assim gigantesca, conseguindo 3 vitórias, andando no ritmo superior ao Urs e o Nate, né? Andando muito, muito bem. Isso também sendo, acho que talvez ele seja um dos melhores pilotos da temporada, junto com o Nikita Bedrin, que vem fazendo um trabalho bem legalzinho na BHM. É bem difícil a situação do Rafa, justamente pela questão que eu cheguei a falar, que ele perdeu 4 corridas. Então eu acho que se ele mantivesse esse pique de ganhar 2 corridas por final de semana, ainda assim ele acho que iria ter que contar com o desastre do Charlie Wurz para ser campeão, para sequer ameaçar, porque são 211 pontos contra 165 do Rafa. Então tá bem encaminhado esse título já do Rafa, aliás, desculpa, do Charlie Wurz na Fórmula 4 dos Emirados Árabes. Sim, eu concordo. Eu acho interessante, tipo, na minha opinião, né? Acho interessante o desempenho do Rafa, porque, assim, 5 vitórias é bizarro, né? É bizarro. O Orton meteu 3, já é bizarro. O Antonelli quase meteu 3, foi bizarro também. Então, 5 vitórias até aqui é surreal. Então, acredito que o Rafa ele tenha sido o melhor piloto do campeonato, na minha opinião. Né? Não é nem sendo clubista, quem me conhece sabe que eu não sou. Não, na verdade, eu sou quase anti-brasileiro, né? Então, acho que o Rafa está sendo o melhor da temporada. Tirando a primeira etapa, que foi a etapa de adaptação. Então, é isso. O Bedrin também está muito bem. O Wurz está legal até. E o Antonelli foi muito bem também, tirando a etapa dele de adaptação em Dubai. Que aí foi mais complexo, até porque ele tinha perdido uma etapa, que foi exatamente em Dubai. Mas a primeira etapa do Antonelli também foi sensacional, com praticamente 3 vitórias, porque ele teve track limits e acabou caindo, né? E um P2 que foi de P12, se eu não me engano, então foi surreal, tá ligado? Então acredito que o Rafa e o Antonelli estejam
num patamar acima do resto do grid, talvez o Bedrin também, sendo os 3 melhores pilotos, na minha opinião, do campeonato. O Rafa provavelmente em primeiro ou em segundo. O que eu quero dizer com isso? Que provavelmente esses 3 pilotos podem acabar, dependendo da escolha do Bedrin para a temporada de verão, provavelmente esses 3 pilotos, a temporada regular, né? Provavelmente esses 3 pilotos podem acabar se enfrentando na Fórmula 4 italiana, o que seria muito interessante. Eu acredito que o Bedrin, pela experiência, iria ir melhor, mas seria bem, e o Antonelli também, né? Mas seria bem interessante, ainda mais com o Rafa fazendo essa série de corridas aí com o chassi Tatus novo, pode ser que ele acabe andando muito bem na temporada regular da Fórmula 4 italiana. Só uma dúvida. A Carne não ia correr não, velho? Ia, né? Mas eles anunciaram, mas... Sumiu. Ninguém procura-se a Carne, né? Porque ela tava falando que ia correr. Ia falar assim que ia colocar os pilotos pra testar um novo chassi, mas parece que deu tudo errado. Sim, bizarro. Tinha dois assentos pra confirmar, só que até agora nada. Talvez eles apareçam na última semana, mas pelo que parece não vai não. Bora ver. Então a gente vai agora para falar da Fórmula Regional Europeia, não, Asiática. Fórmula Regional Asiática. Na primeira corrida, o Paul Aron, ele não tinha nenhuma pole ou pódio até então. Ele crava 2 poles assim do nada nas duas qualificações, né? Largando da ponta na corrida. Ih, calma aí, velho. Já vou! Ok, pode ir lá resolver. Voltei, deixa eu refazer. Foi mal, gente. Então, a gente vai falar agora sobre a Fórmula Regional Asiática. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Então, a gente vai falar agora sobre a Fórmula Regional Asiática. Na primeira corrida, o Paul Aron, que ele não tinha nenhuma pole ou qualquer pódio também, não tinha nem pole nem pódio, ele crava 2 poles nas 2 qualificações, assim largando na ponta nas corridas 1 e 3. Eu achei interessante o Oliver Bergman se qualificando a 1/10 dos companheiros Arthur Leclerc e Dino Beganovic em sua primeira qualificação pela categoria. Na corrida, o Radia ultrapassa o Aron, o Aron acaba conquistando seu primeiro pódio na categoria, e o Radia vence. O Marti e o Leclerc brigam pelo 3º lugar do pódio, mas o Marti leva melhor, tentando chegar mais próximo no campeonato, praticamente impossível. E o Beganovic ele se toca com o Oliver Bergman e acaba abandonando. Na segunda corrida, o Crawford ele vai de P6 para P2, e o Passman vence de boa. O Van't Hoff foi de último, pelo menos ele tinha feito uma parada, se não me engano, né? Aí ele vai de último, do fim do grid, para P14. E o Bergman, ele conquista o primeiro pódio dele na sua segunda corrida na categoria, sendo a melhor Mumbai Falcon da corrida. Na terceira corrida, o Arthur Leclerc vence, depois de passar Paul Aron, assim, que tinha largado na pole, né? Assim, ampliando sua vantagem no campeonato, o Arthur Leclerc. O Radia, depois de perder uma série de posições, chega em P10 e sai da disputa pelo título. E o Bergman estava em P5 quando teve que ir para os boxes e terminou fora dos pontos. E é isso. A situação do campeonato está bem encaminhada para o Arthur Leclerc. A gente já pode falar que é bem difícil, assim como na Fórmula 4, a situação está bem encaminhada para o Arthur Leclerc. Ele está 178 pontos e o Pepe Marti, que é o segundo colocado, está com 138, é uma diferença de 40 pontos. E tem mais 3 corridas. Assim, levando em conta tanto a experiência do Arthur Leclerc com o chassi Tatus, ele, só para relembrar, ele já correu na Fórmula 4, na Fórmula Regional Europeia em 2020, que utilizava esse mesmo chassi, e ele já é um piloto de Fórmula 3, então ele tem uma experiência que é bem maior que a do Marti. E a equipe
eu acho que até a equipe do Marti, que é a Pinnacle, ela é uma equipe levemente superior eu não sei se é a Prema ou se é a Mumbai Falcons, vocês podem me corrigir aqui, mas é uma equipe que chegou, digamos, recentemente na competição, acho que fez a estreia em 2021, e a Pinnacle ela já fez alguns pilotos brigarem por top 3, se eu não me engano, brigarem por título até, não lembro se foi por essa equipe que aquele piloto holandês, que eu não vou lembrar o nome agora, ganhou pra cima do Jack Doohan. Então o Pepe Marti ele vai ter que fazer milagre também pra buscar. Falando um pouco sobre o Paul Aron, cara, até quando ele surpreende, ele decepciona um pouco, porque apesar de ter feito 2 poles, cara, o que a gente esperava dele era que pelo menos ele tivesse ganhado uma dessas corridas, porque a expectativa que a gente tinha sobre ele ainda não foi cumprida nesse campeonato, cara. A realidade é essa, né, cara? Falar bem a verdade é um pouco decepcionante pra ele ter perdido essas 2 vitórias. É verdade. Eu acho que a Prema, ela tinha, no caso da Arthur Leclerc, ela é da Mumbai, né? A Prema, ela tinha, que é a equipe do Paul Aron e do Jack Crawford, ela tinha um ritmo inferior, na minha opinião, né? Bem inferior. E ela acaba tendo um ritmo melhor nessa etapa, que não foi aproveitado nem pelo Jack Crawford, se bem que ele faz uma escalada de grid, mas nas outras corridas ele não desempenha tão bem, eu acho. E também não é aproveitado pelo Paul Aron, esse ritmo que a Prema ela acaba ganhando nessa última etapa que teve agora. A Mumbai ela acaba tendo menos ritmo, que é interessante, tirando a vitória do Arthur Leclerc. Eu acho que a Mumbai é a melhor equipe, ela que apresentou um ritmo muito interessante com o completamente inexperiente e eu diria até fraco Sebastian Montoya. Então, eu acredito que a Mumbai seja a melhor equipe aí. E é basicamente isso aí. Falando um pouco sobre o Arthur Leclerc... Opa, desculpa, estava muito longe do microfone. Falando um pouco sobre o Arthur Leclerc, eu acho que ele é um pouco... Eu não diria surpreendente, né, o que ele tá bem fazendo, mas eu acho que a Mumbai deu uma carregada, de certa forma, no desempenho dele. Mas eu acho que ele vem andando muito bem e eu acho que já pode falar, já pintou o campeão, né? Ele, na minha opinião, é impossível o Pepe Marti conseguir virar esse jogo. E mais impossível ainda o Arthur Leclerc perder esse título, então eu acho que já podemos cravar. Um desempenho interessante das high-techs, né, que não tiveram nesse fim de semana, apesar do ritmo de corrida de ambas terem sumido nas últimas 2 corridas. Foram desempenhos bem legais, assim, de ambas as high-techs, tanto do Gabriele Mini quanto do Isaac Hadjar ao longo da corrida, só que parecia que o ritmo de corrida morria na metade. Um pouco surpreso com as 2 poles do Paul Aron, mas ainda assim continua decepcionante, né? Ele não conseguiu converter nenhuma das poles dele em vitória e fazendo resultados bem decepcionantes. O Pepe Marti tentando ainda conseguir tirar alguma chance de título do Arthur Leclerc, mas não tem como ainda, eu acho. Já tá garantido o título praticamente. É uma estreia bem legal do Oliver Behrman. Ele chegou tendo um pouco de dificuldade com a Mumbai ainda assim, mas ainda andando no ritmo dos outros pilotos da Mumbai. Conseguiu o seu primeiro pódio na categoria. Não tenho certeza se ele volta para a última etapa, mas eu acho que sim. Eu acho que ele volta assim para a última etapa e vai fazer as últimas 3 corridas da temporada ao lado do Arthur Leclerc e do Dino Beganovic. E o Dino, que decepcionou muito nesse fim de semana, não andou nada, não rendeu quase nada nesse fim de semana, andou muito mal. O Jack Crawford e junto com o Paul Aron também não conseguiram corresponder às minhas expectativas que eu tinha para ambos os pilotos. O Jack eu esperava pelo menos uma vitória, pelo menos uma vitória na temporada, ele não conseguiu isso, mas ainda assim andou bem melhor do que o Paul Aron.
Eu acho que é só isso. Falando um pouco sobre o Pepe Marti, eu acho que o que, de certa forma, aniquilou as chances dele chegar nessa rodada final com qualquer chance, digamos, mais concreta de título, foram aqueles 2 abandonos nas 2 primeiras corridas em Abu Dhabi. Porque se você analisa os resultados dele, você vê que ele é tão constante quanto, ou até mais constante do que o Arthur Leclerc. Ele, acho que realmente, a pior posição de chegada dele foi um 7º lugar na segunda corrida de Dubai, da primeira rodada de Dubai. Então, ele tem uma consistência que mesmo sem ter ganhado nenhuma corrida, ele poderia ter chegado na rodada final agora com uma chance mais concreta de título, sem dúvidas, porque a consistência que ele mostrou ao longo do campeonato era muito forte. Então talvez ele pudesse chegar aí com uma desvantagem de tipo 20, 15 pontos talvez. Não dá pra saber ao certo. Sim, o Pepe Marti ele é bem mais constante que o Arthur Leclerc. Sem nenhuma vitória ele fica ali próximo, né? Pelo menos na tabela, né? E só que o Arthur Leclerc ele mesmo sendo praticamente bastante constante, né? Não tanto, ele tem P9, P7 e tal, ele nem sempre tá nos pódios, com um carro com a equipe que eu acredito que dá para ficar mais nos pódios, né? E só que ele tem resultados de pico, né? Ele é o piloto com mais vitórias ali na temporada, se eu não estou enganado. Então, isso faz com que o Arthur Leclerc ele acabe sendo o favorito ao título mesmo, e é difícil o Pepe Marti pegar esse campeonato, a menos que acabe o Arthur Leclerc abandonando, ou esse tipo de coisa acontecendo. O que pode ser que aconteça, até porque ele não abandonou até agora, mas é difícil, até mesmo porque ele não abandonou até agora. Então, ele abandonar nessa parte do campeonato, então pode ser que ele pipoque também, né? É possível, mas acho bem difícil. A gente pode lembrar do que aconteceu no ano passado, quando o Pierre-Louis Chauvet ele liderava o campeonato com uma vantagem, digamos, bem tranquila, e no final ele começou a perder e ele acabou pipocando mesmo, perdeu o título pro Guan Yu Zhou, e não dá pra duvidar desse tipo de coisa no automobilismo. Então não dá pra dizer que tá ganho, mas tá bem encaminhada a situação pro Arthur Leclerc. Fala, Luiz. Não, eu só queria somente elogiar mesmo a consistência do Pepe Marti, né? Eu acho que se não fosse essas 2 etapas, eu acho que ele teria até mais no campeonato. Assim, eu acho que tão longe, né, a vantagem que o Arthur Leclerc criou ao longo da temporada. Outra coisa que eu queria citar é o desempenho das Mumbais, né, que continuam sendo imbatíveis. Eu acho que a ordem mesmo das equipes seria Mumbai, Pineapple e as High-Techs, né, que vem logo depois. Mas, de novo, a consistência que o Arthur Leclerc conseguiu gerar desde a primeira etapa, conseguindo com 2 pódios, e as vitórias que ele foi conseguindo ao longo da temporada, foi o que combinou nisso. Mas eu acho que já tá ganho o título. Eu acho que não tem como uma pipocada ser tão forte assim ao ponto do Arthur Leclerc conseguir entregar o título pro Pepe Marti. Eu acho que, na minha opinião, já tá ganho esse título. Acho que o da Fórmula 4 também. O da Fórmula 4 dos Emirados Árabes, eu acho que tá bem encaminhado, sim. Eu acho que tá ganho o título também. Eu acho interessante dar uma olhada no mini campeonato aí de estreantes, né? O Van't Hoff fez 100% dos pódios no campeonato de estreantes nas corridas que ele completou. O Oliver Bearman ele chega com um P2 e uma vitória. E o Pepe Marti faz 100% dos pódios também nas corridas que completou, sendo muitas vitórias. Agora eu tô com preguiça de contar, mas muitas vitórias. E dominando o campeonato de estreantes da Fórmula Regional Asiática. Então são pilotos que eu acho que estão desempenhando muito bem para a inexperiência deles. Então acho que vale a pena dar uma citada aí. E principalmente no Sebastian Montoya também, é um piloto que desempenhou muito bem para a inexperiência dele, provavelmente por causa da Mumbai, mas ainda assim ele desempenhou muito bem, não tem como falar mal.
Assim, alguém só me tira uma dúvida. Vocês acham que o Oliver Berman, ele tem capacidade de adaptar, se ele correr a próxima etapa, ele tem capacidade de adaptar tão rápido assim ao carro? A ponto Eu de acho. brigar por uma vitória? Sim, ao ponto de brigar pela vitória, assim, e levar, até com certa Eu facilidade. acho que sim, cara. Até porque ele já fez corrida na GB3 e tal. Acho que não é o mesmo chassi, mas é um nível, digamos, semelhante à Fórmula Regional Asiática e esse pódio dele me anima. Eu também acho que se ele correr as 3 corridas seguintes, ele pode acabar desempenhando bem. Acho que um desempenho que merece não vou dizer um destaque, mas uma menção é a vitória do Patrick Pasma na corrida de número 2. Não é algo surpreendente porque o Patrick Pasma tem uma vasta experiência em carros de Fórmula Regional, mas ele conseguiu aí, com uma equipe que não é das mais fortes da categoria, ganhar a corrida 2 aí. Não sei se foi... Não cheguei a ver a corrida porque o horário me favoreceu muito, mas ele, não sei se foi largando do grid invertido. Se não me engano, a corrida 2 é a inversão. Sim, a corrida 2 é divertido. Do 10º colocado, se eu não me engano. Não sei se ele se beneficiou, largou da pole e chegou em primeiro, porque eu realmente não cheguei a ver essa corrida, mas é um desempenho que merece uma menção. Foi uma vitória bem tranquila dele, de qualquer forma, mas ele se beneficiou, né? Então, dá pra fazer menção. Foi uma boa corrida dele. Eu acho que são somente essas as considerações que eu tinha. Gyllenberg eu vi que decepcionou nesse fim de semana, o Poirot continua decepcionando, o Jack Crawford ainda não apresentou nada do que eu esperava pra ele nessa temporada. Não, apresentou pódios, né, mas não apresentou quase nada do que eu realmente esperava pra ele. Eu errei minha aposta pra ganhar o título da Fórmula Regional. E eu acho que é isso. Bom, alguém que eu acho que acabou decaindo bastante ao longo da temporada foi o Florenzo Fluxa, cara. Ele chegou a estrear bem, conquistou um pódio na segunda corrida, mas não só essa última etapa, mas o decorrer do campeonato dele foi bem tanto inconsistente quanto fraco, pra falar a verdade. As primeiras corridas do Patrick Pasma foram bem legal até, e a corrida no grid invertido de Audi foi uma corrida legal, porque ele não largou tão da ponta assim, né? Ele conseguiu ganhar algumas posições, mas a partir dali simplesmente sumiu o desempenho. Vamos ver se eles conseguem, se a equipe do Lorenzo Fluxa, que eu não me recordo qual consegue recuperar a 3Y, enfim, a equipe é basicamente a Ride. A Ride. É a Three-Wide by Air Race, o GP. Vamos ver se ela consegue recuperar o ritmo que ela estava na primeira corrida, na primeira etapa. Mas por enquanto, eu acho que é isso. Tem alguma consideração, Thiago? Ou Pedro, vocês têm? Eu queria falar que é interessante que nas últimas corridas, nas últimas etapas, agora voltando a falar de Fórmula 4, nas últimas etapas, o Charles Wurz, ele acaba tendo um desempenho extremamente consistente, né? Com 6 pódios nas últimas 8 corridas. O Adrian Nate acaba tendo um desempenho completamente inconsistente, só pontuando nas últimas 4 corridas, nas últimas 3, para falar a verdade. E o Rafa Câmara, ele, assim, só para fazer o equilíbrio, já falei bem dele pra caraca, eu vou dar uma equilibrada. Ele é meio inconsistente, ele tem os resultados de pico dele que são sensacionais, 2 poles, 5 vitórias, mas aí ele não se garante nos pódios. Ele mete um P4, um P7 e um P9, ficando bastante, que o P9 pode ser estratégico, mas ainda assim ele fica bastante longe da zona de pódios, diferente do Charles Wurz e do André Antonelli também. Então, André, pelo menos na primeira etapa. Então, isso analisando as etapas de pico, né?
Então, é bem interessante que essa inconsistência ela pode ser atribuída à falta de experiência do Rafa. Então é interessante que é bem provável que a falta de experiência do Rafa ainda faça uma certa força, enquanto a pequena experiência do Charlie Wurst pode fazer com que ele garanta o título mesmo. Até porque com essa consistência aí é bem impossível ele acabar não pontuando nas próximas 4 corridas. É só isso mesmo que eu ia falar. Mas falei bastante, né? Assim, eu esqueci o nome do cara. Caramba, eu esqueci. Mas assim, a FDA ainda não soltou a nota de avaliação que eles soltam todo fim de semana sobre os pilotos deles. Mas quando soltar, provavelmente deve ter algumas informações sobre como é que eles avaliaram o desempenho tanto do Rafa quanto do James Warton, né? Que eles falam sobre pontos, tanto os pontos positivos quanto os negativos do fim de semana. Mas realmente o Rafa ele tem uma certa inconsistência. Acho que nessa semana, na segunda semana, acho que. Na quarta semana, acho que não foi tanto assim, mas na segunda corrida, na segunda semana que ele correu, mostra um pouco isso mesmo que o Thiago falou. Ele é um pouco inconsistente, né? Ele pega um P1, um P4 e um outro P1, só que assim, a última corrida dele foi bem ruinzinha na segunda etapa de Dubai. Mas eu acho que é isso. Falando um pouco sobre o James Warton, cara, um campeonato que ainda tá em aberto é o campeonato de rookies da Fórmula 4, né? Existe uma diferença de aproximadamente 30 pontos, eu não fiz o cálculo aqui, mas vendo pelos números, são 165 pontos do Rafa contra 131 do James Warton. O campeonato que está mais em aberto, digamos assim, porque o título realmente está bem encaminhado pro Charlie Wurst, mas vamos ver como é que vai se sair como é que eles vão se sair nessa última rodada em Asmarina, porque tá bem aberto ainda assim. E Asmarina eu acho que só o Rafa não correu lá. E o James Warton correu, foi até bem, até na primeira etapa que ele correu lá. Mas eu acho que a gente ainda não sabe se o Warton ele vai voltar, né? Tem esse ponto também. Porque ele voltou nessa quarta semana de surpresa. Não temos certeza ainda se ele volta para a quinta. Eles devem confirmar isso ao longo da semana. E fica essa dúvida ainda se o Warton volta ou não, que aí vai definir um pouco o campeonato de estreantes. Eu acho que é isso mesmo. Alguma coisa, Pedro? É isso mesmo, só falando um pouco do campeonato de rookies, o Rafael Câmara é o primeiro colocado, o James Warton o segundo e o terceiro é o Martinez Stenshorn. É isso. Martinez Stenshorn estava fazendo uma temporada bem consistente nos pontos, principalmente ali nas etapas 4 e 5. 4 e 5 não, 3 e 4. Nas etapas 3 e 4. Para uma estreia que não foi necessariamente super planejada, né? Tipo, igual as das academias de pilotos, né? Os dos pilotos de academia. E que também não tá numa equipe tão boa assim. Ele tá aqui na MP? Eu não lembro a equipe dele. Não tá na MP. Eu não lembro a equipe do Stenshorn. Deixa eu ver aqui. Tá na TY. Ele tá na Air Race, né? É o melhor da equipe, disparado. E a gente tem aqui o Christian Rohr, que ele estreou assim do nada e pontuou algumas corridas. É um piloto que é do Nicholas Todd, então é bem interessante dar uma olhada nele, talvez aí pra temporada regular. Só citando mesmo. Se não me engano, ele é piloto da Sauber, se eu não me engano também. Ele é da Sauber também, Então é isso. Foi um vídeo bastante longo, pra falar a verdade, mas faz parte da vida. Obrigado aí por acompanhar a gente. E tamo junto aí. Se puder compartilhar aí no Twitter, feliz. E é isso, é nóis. Bom, esse foi mais um vídeo da Última Base. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, deixa um comentário